Olá, meu amigo e amiga. Hoje eu trarei mais informações e algumas imagens muito interessantes que nos mostram que está ficando cada vez mais perto o fim desse pesadelo que se abateu sobre o nosso país desde quando a figura do inelegível ascendeu ao poder, chegou à presidência da República, trazendo junto com ele o que de pior existia na sociedade brasileira. E as cisâneas estão aí rodando pelas redes sociais. Muitas pessoas não estão conseguindo mais sustentar o mínimo de apoio à figura do inelegível. Porque, para as pessoas que não estão muito conectadas com a política, olhando o que foi o comportamento do inelegível perante o ministro Alexandre de Moraes, as pessoas caíram na real. Viram uma pessoa gaguejando, com a voz trêmula, pedindo desculpas. O ministro Alexandre de Moraes recebeu 7 vezes pedidos de desculpa do inelegível. E isso, claro que as pessoas observam esse tipo de comportamento. O que dizer, portanto, é da pregação que o Malafaia fez durante tanto tempo, tantos anos? O ditador da toga, que está violando a Constituição e está fazendo uma série de arbitrariedades, enfim, uma série de insultos que poderiam ser verbalizados pela figura do inelegível, mas quando chegou na hora derradeira, ele se comportou como o mais reles covarde da face da terra. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e trazer as imagens prometidas, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, dê o clique e se inscreva aqui conosco. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça. Seu joinha, seu comentário, muito precioso aqui no nosso portal, e se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, muitos assuntos aqui, né? Começaremos com esse aqui. A Carla Zambelli está já com quase os bracinhos esticados para receber um par de algemas. Quando eu abordei esse assunto inicialmente aqui no nosso portal, desde o começo, né, é muito legal estar aqui com vocês por conta disso. A gente fala algumas coisas e eu recebo muitos comentários do tipo: puxa, que legal, professor, você me deu um norte aí, você me deu uma tranquilizada. Porque a impressão total é o seguinte, que essa criminosa, ela conseguiu tripudiar sobre a justiça brasileira e estaria em fuga sem nenhum tipo de alcance, né? Eu comentei aqui com vocês que não era bem assim, até porque o que falta de inteligência nesse universo bolsonarista é uma coisa impressionante, né? Ela disse que ia passar as redes sociais para a mãe, para o filho, enfim, ela deu o caminho todo de como se bloquear, como se deveria ser bloqueada todas as fontes de receita para continuar com atividade criminosa. E outra coisa também que é muito marcante entre os bolsonaristas é a petulância, né? É a arrogância e ostentação, né? Nessa redundância, né? Ela disse o seguinte, que era inalcançável, né? Vamos conferir isso aqui. 2023, faz 2 anos. Então, como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália. Não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã. Então, eu estou muito tranquila em relação a isso. E em relação a algumas coisas que vocês falaram, né? Eu queria até tentar voltar um pouquinho, porque eu estava assistindo vocês ao vivo quando eu E pedi é o para... seguinte, ela reiterou isso, ela fez uma outra entrevista, e eu disse para vocês, olha, o contato vai vir. Ela está esperando o contato iria vir. O que aconteceu? Agora mesmo? Brasil formaliza pedido de extradição de Zambelli e Itália inicia análise. Olha só, as autoridades italianas já estão analisando e a polícia já está de campana, ela já está monitorada. Ela está em alguma casa ou algum ambiente residencial e se ela colocar os pés para fora, ela será presa, porque para ela ser presa não precisa autorização judicial, porque ela já está no alerta vermelho da Interpol. Então, ali ela já está prestes a ser grampeada. Para ela ser presa em casa, se precisa de uma autorização judicial, mas já tá perdida. E hoje, o Hugo Mota, que muitas pessoas já estão chamando de Hugo Marmota, ele decidiu ali pela suspensão, pelo bloqueio do salário da Carla Zambelli, que já estava bloqueado por medida judicial, né? Enfim. Então a criatura, agora, o dilema será, ela cumprirá a pena na Itália ou cumprirá a pena no Brasil? Porque é o seguinte, ela, embora invoque, né, que é uma perseguida política, assim como Bolsonaro faz, né, dessa forma míope dessa gente, míope e criminosa, né? Ou criminosa míope.
ela achou que seria considerada uma foragida política. Só que o crime de invasão a sistemas públicos, na Itália, a pena é muito maior do que a pena aqui no Brasil. Então, pelo princípio da reciprocidade, ela presa lá, ela poderá cumprir a pena lá ou poderá cumprir a pena aqui. Esse pessoal se ilude muito, eles acham assim que prisão fora do nosso país são sempre prisões muito mais confortáveis, né? O que ela terá de refugiado, de gente de todo canto lá na penitenciária, que não tem nenhuma identidade com ela, será um negócio assustador para ela, tá? Talvez depois ela peça para retornar aqui à pátria-mãe. A conferir. Mas como eu tenho dito para vocês, né? Esperou o contato veio. Então, é sempre muito importante a gente analisar o cenário geral, os aspectos jurídicos que está na lei, como é que devem funcionar as autoridades, para a gente emitir algumas opiniões. Por isso que eu disse para vocês, olha, essa alegria dela vai durar muito pouco, né? E já está virando um grande pesadelo. Bom, hoje à tarde eu vi o advogado Bolsonaro, o Cunha Bueno, sendo entrevistado lá na Globo News. E é impressionante como os jornalistas, embora muito experientes, eles demonstram ali um comportamento de estagiário, sem ter uma perspectiva crítica. Porque, imagine só, gente, como é que deveriam se comportar jornalistas? Vou pegar um exemplo bem radical, tá? Entrevistando o advogado de Adolf Hitler, diante de tudo que aconteceu do Holocausto. Estou entrevistando advogados do regime do Apartheid na África do Sul. É necessário você entrar nos pormenores jurídicos e a questão social, e a questão histórica, e os fatos. Essas questões têm que ser abordadas. Então, quando se entrevista o advogado Bolsonaro e diz, meu cliente é inocente. Mas inocente do quê, cara pálida? A Globo não tem registros para mostrar o que fez Bolsonaro desde o primeiro dia? Os discursos nas frentes dos quartéis, as agressões ao Supremo Tribunal Federal, o estímulo que ele fez para todo tipo de insano, para a prática de crimes contra a nossa democracia, as intoxicações que ele lançou na cabeça de muitas pessoas, a ponto de uma pessoa entrar no aniversário de um outro e matá-lo justamente por ele ter uma posição política diferente. Então, fica um negócio assim asséptico, né? Eu tenho denunciado isso aqui no nosso portal, a gente às vezes assiste um telejornal, né? E dá a impressão que nós não tivemos aqui à beira de uma ruptura institucional com esse tipo de repercussão. Por que eles não abordam o que seria um estado de defesa? Por que eles nunca elucidaram para as pessoas que o Bolsonaro estava querendo fazer era isso aqui, ó, que está no artigo 136 da Constituição Federal. Um decreto que restringiria, segundo o artigo 136 da Constituição, no estado de defesa, proibiria reuniões. Imagina só o bolsonarismo controlando reuniões, atacando pessoas que insistissem em fazer algum tipo de manifestação contrária ao golpe que ele estava patrocinando aqui. Qualquer pessoa que insurgisse contra isso seria presa, conforme está aqui no inciso 1, a linha A, reunião ainda que exercida no seio de associações. O sigilo da correspondência, as comunicações das pessoas seriam todas monitoradas, todas fiscalizadas, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, ocupação e uso de território temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União por danos e custos decorrentes. Gente, ninguém estaria mais seguro. Prisão por crime contra o Estado. Mas quem é que definiria o que seria prisão contra o Estado? Né? Determinada pelo executor da medida. Quem é executor da medida? Qualquer cabo, qualquer soldado poderia prender uma pessoa. Gente, isso foi um negócio extremamente grave. Nós tivemos à beira de um colapso aqui no nosso país, patrocinado por esse insano, esse covarde, esse medroso, que, felizmente, a covardia dele não permitiu que ele andasse um pouco mais à frente, porque algumas barreiras ele enxergou pela frente. O Brigadeiro Batista Júnior, o Freire Gomes, que foram os fiéis da balança no meio dessa história toda. A gente tem que fazer justiça a esse comportamento. Então, gente, nós ficaríamos diante desse tipo de situação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Mas que Poder Judiciário vocês estavam querendo fechar o Supremo Tribunal Federal? Então, nós escapamos de situações muito graves aqui no Brasil. E aí vão jornalistas da Globo News entrevistando o advogado Bolsonaro com questões
Mas o senhor não acha, o senhor não entende. E ele só dizendo, né? Não, meu cliente é inocente, ele nunca quis golpe aqui no Brasil. Como é que uma pessoa diz? É como se entrevistasse Hitler, né? Eu nunca quis guerra. Eu nunca determinei que fossem abertos campos de concentração. Eu nunca tive nada contra nenhuma pessoa, nenhum judeu. Não dá, né? O regime do apartheid. Não, nós nunca tivemos nada contra os negros. Nós nem sabemos por que eles ficaram segregados. Nós nunca mandamos fazer qualquer maldade contra nenhum negro aqui na África do Sul. Então, fala sério, né? Que decrepitude do jornalismo aqui no nosso país, né? Bom, brasileiro e outros 5 ativistas detidos por Israel em barco de ajuda humanitária são deportados. Matéria de agora, porque eu ia comentar com vocês a matéria anterior que nos dava conta que o Tiago Ávila, o brasileiro que foi nessa missão humanitária para chamar atenção, ele estava numa solitária. Brasileiro e eurodeputado estão na solitária Israel de Zong. E aí é o seguinte, o brasileiro já está sendo mandado para o Brasil, e Israel fez uma publicação, né, bem pilantra, né? Gente, tá complicada a coisa, hein, para quem é judeu no mundo e para as pessoas que são de Israel. O governo publicou aqui uma sucessão de fotos aqui das pessoas deportadas e escreveu o seguinte: mais 6 passageiros do iate da selfie, é como eles estão chamando a ajuda humanitária, incluindo Rima Hassan, estão saindo de Israel. Adeus, e não se esqueça de tirar uma selfie antes de partir. E aí tem uma coluna que foi escrita no The New York Times pelo Thomas Friedman, que é judeu, e ele escreve o seguinte: porque o governo de Netanyahu em Israel é um perigo para judeus no mundo todo. Judeus em todo o mundo devem se preparar para uma realidade que nunca conheceram: existir em um mundo onde o Estado judeu é um Estado pária. Então, sem maiores comentários, né? Ninguém está fazendo mais mal ao povo judeu nesses tempos todos do que o próprio governo de Israel, comandado por Benjamin Netanyahu. Bom, voltando aqui às cisâneas no campo bolsonarista. Olha só o que um bolsonarista pensava sobre o comportamento de Bolsonaro. Isso aqui é uma figura que atende pelo codinome de 38, né? Não sei se é Roberto 38. E ele disse algo que está tocando fundo em muitos bolsonaristas. Vamos ver o que ele disse aqui num podcast dos 3 irmãos. Não manda mais porra nenhuma. Ele pediu desculpa ontem 7 vezes a Alexandre de Moraes. Não. Pediu desculpa 7 vezes ao Alexandre de Moraes, né? Acho que nem as pessoas da esquerda, do campo progressista, tinham observado isso. Ele contou, né? Ele chamou ele para ser o vice dele em 2026. Eu achei que Bolsonaro ia chegar lá e dizer assim: se você for homem, me prenda, mas solte as 1.000 pessoas inocentes. Eu pensei que ele dizia: olha, não sei quem é inocente, não sei quem é inocente, eu estou à disposição aqui, eu assumo a porra que for, me bote na cadeia. Eu sei que, rapaz, se ele falasse isso, o cara ia sair como homem ou não? Não, ele pergunta pra ele se pode fazer uma brincadeirinha com ele, chama ele pra ser vice. Olha esse tipo de tribunal. Você já assistiu aquele... Tem inclusive o vídeo A Revolta de Atlas, que quando o Hayden chega lá no tribunal, não reconheço esse tribunal, a diferença de vocês pro ladrão, ela é marginal, né? Então, é isso que as pessoas ainda remanescentes do bolsonarismo estavam esperando dele. Aqui nas redes sociais, um ex-bolsonarista, foi deputado, Julian Lemos, escreveu o seguinte, tá? A cisânia, a pancadaria comendo, né? Lembro-me que recebi esse covarde em minha casa, o covarde Bolsonaro. Rodei o país com ele arriscando minha vida, gastei tudo que podia e depois fui jogado covardemente nas mãos dos filhos a fim de destruírem minha reputação por nada. Penso o quanto fui tolo, ingênuo, mas nunca fui covarde como ele. E aí tem várias publicações dele aqui, inclusive tem uma aqui que ele até brinca aqui com essa aqui, né? Ele coloca aqui um banner aqui, ó. Alguém aqui duvida que se Xandão aceitasse, o bolsonarismo aceitaria todos com a boca aberta gritando mito? Se você ainda está no bolsonarismo, sai desse lixo. Isso é contra a razão. Não existe lógica nisso. Bolsonaro é um farsante, sem escrúpulos. Isso nada tem a ver com o PT. E aí, gente, é isso, né? Não vou nem colocar o mal aqui, porque o discurso dele vocês já conhecem, mas tem aqui na realidade brasileira, tem coisas que eu não posso deixar de comentar com vocês. O editorial do Globo hoje colocou: se o governo finge não haver crise fiscal, o Congresso deve agir. Dando uma pressionada aqui no Lula, né? O Lula tem que cortar de saúde, educação e de aposentado, ou seja, em cima do pobre. Aqui no canal da minha amiga Andréa Gonçalves, ela publicou aqui um banner muito simples.
O que a Haddad quer, o governo quer, né? Corte de 10% de isenções fiscais de empresas, 5% de LCI e LCA para ricos, 18% de alíquota para bets, para as casas de apostas. O que a direita quer? É que o Globo quer, né? Corte em programas sociais, corte no piso da saúde e educação, congelamento do salário mínimo. E o presidente Lula, que ainda continua com a comunicação muito ruim, pelo menos ele está acreditando que algumas ações do governo podem ajudar a reverter alguns solavancos aí na popularidade. Hoje, entregando tratores, fazendo discursos lá em algumas cerimônias, ele diz o seguinte: implantar as 3 coisas. A outra coisa é a seguinte: nós vamos fazer uma política de financiamento, de reforma de casa. Ou seja, o companheiro aqui, ele tem uma casinha. Ele não quer comprar uma casa nova, mas ele quer fazer um quartinho para neta. Ele quer fazer um banheiro novo. Ele quer colocar uma banheira para ele, dia dos namorados, tomar um banho na banheira. Ele quer, é um direito dele. Porque a gente pensa que essa coisa é só para rico, ó. Então, veja, ele quer fazer uma... Olha, essas cerimônias que o presidente participa, como eu comentei com vocês, são muito desgastantes, né? Veja a voz dele. Garagem, ele quer fazer um banheiro novo, ele tem direito de ir no banco, pegar um empréstimo para pagar com um bom tempo e fazer a reforma na casa dele. Bom, e o Lula ainda falou, vou resumir para vocês, ele falou ainda que o programa de gás sem custos para uma camada da sociedade vai ser lançado ainda esse mês. E, além disso, tem outros programas sociais que ele está colocando peso, que com uma conta de luz, enfim, que vai baixar também para uma camada muito importante da sociedade. Isso faria com que a popularidade dele recebesse ali uma oxigenada. Mas eu avalio que isso ainda não é suficiente diante de tanta coisa que está acontecendo no nosso país. Só fazer entregas e não ter uma comunicação eficiente, uma comunicação politizadora, o chamamento de atenção para coisas muito importantes, olha, a gente acaba ficando em situações muito complicadas no nosso campo, né? É como eu penso, mas é por isso que eu estou aqui com vocês. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Mande seu comentário para cá, tá legal? Tchau!